E no portal de notícias do Canal do Boi e do Agrocanal, o SBA1.com, há diversas entrevistas exclusivas. A entrevista da semana. Toda quarta-feira, um bate-papo sobre um tema em destaque, que são sugeridos por nossos telespectadores, através de nossas mídias sociais. E hoje conversamos com Antônio Ponce, líder de proteínas de uma empresa de automação para embalagens a vácuo. Confira. Olá, Antônio, seja bem-vindo ao Canal do Boi. Eu começo perguntando sobre o atual cenário que estamos enfrentando. A sociedade se preocupa cada vez mais com a segurança alimentar. Como as embalagens a vácuo podem contribuir para essa segurança? Olá, Douglas. Olá, ouvintes do Canal do Boi. Primeiramente, gostaria de agradecer o gentil convite para falarmos sobre segurança alimentar, que é um tema que, como você comentou, é cada vez mais relevante devido ao contexto em que a gente vive. Bom, a embalagem ela é uma parte importante da cadeia de proteína ou da cadeia de produção de proteína como um todo. Eu acho que é assim que a gente precisa entender não só a embalagem, mas como sistemas de embalagem, né? E normalmente essas embalagens, o que elas fazem? Uma cadeia de produção com embalagem, normalmente você tem uma quantidade muito menor de contato entre pessoas e essa proteína durante a produção, durante o transporte ou mesmo que esse produto esteja no varejo. Ou seja, diminuindo o contato de pessoas com essa embalagem, você acaba tendo aí uma cadeia produtiva e de distribuição muito mais robusta. Eu acho que esse é um dos primeiros aspectos importantes. É importante a gente ter também como entendimento que essa embalagem ela tem uma responsabilidade muito grande de aumentar o tempo de vida útil do produto. Por quê? Como essas embalagens, normalmente embalagens a vácuo para proteína, são embalagens de alta barreira, que evitam que essa proteína tenha contato, por exemplo, com oxigênio, ou qualquer outro agente que seja nocivo, que crie degradação da proteína, você consegue fazer com que o tempo de vida do produto ele aumente muito, tá bem? Hoje, quando você fala em uma embalagem a vácuo para proteína, por exemplo, bife ou carne de vaca, você pode dizer aí cerca de 90, 120 dias de tempo de vida útil. Se você compara essa mesma proteína sem embalagem, esse tempo de vida ele pode cair aí para 5, 8 dias, se essa carne estiver numa gôndola de supermercado sem embalagem correta. Antônio, as proteínas brasileiras elas têm se destacado no mercado de exportação. Foram registrados 60 novos mercados para produtos agropecuários. Também um aumento significativo de comercialização de proteínas para o mercado chinês. Por exemplo, um dos principais cuidados para continuar essa boa relação com o mercado externo é a questão sanitária. Como o setor das embalagens pode contribuir para este bom momento das exportações brasileiras? Bom, essa é uma excelente pergunta. Realmente a gente está vivendo um momento onde existe uma demanda mundial muito forte por proteína da América do Sul como um todo, e com certeza o Brasil é protagonista. Alguns estudos recentes, seja da Embrapa, seja da Fiesp, demonstram que nos próximos 10 anos, tanto as exportações quanto a produção de proteína animal deve aumentar fortemente, mais de 2 dígitos. Ou seja, realmente vai existir essa demanda por carne brasileira por um longo tempo. E fica nítido, né, que cada vez mais segurança alimentar é uma questão estratégica. Se você consegue promover o seu produto para o seu cliente, seja ele, né, uma nação ou uma dona de casa, isso pode fazer com que você tenha melhores negócios, que seu produto acabe tendo mercados mais importantes. E nesse contexto, a embalagem ela permite uma série de benefícios, falando aí sobre essa questão de exportações, de forma um pouco mais profunda. O
que acontece? Quando você tem um sistema de produção automatizado e com embalagem, e é importante a gente sempre falar em sistemas de embalagem, porque um leigo ele olha para um produto embalado e ele só percebe a embalagem em si. Para nós especialistas, a gente sabe que existe todo um contexto de produção envolvido, onde você tem um processo de automação mais a embalagem. Então, quando você usa esses sistemas de automação, um ponto hiper importante nessa cadeia produtiva é que você reduz a possibilidade de contaminação dessa proteína, desse produto que está sendo feito durante esse processo produtivo. Por quê? Um contexto muito importante de produção nos frigoríficos é de pouco espaço, uma quantidade muito grande de pessoas, onde normalmente é muito difícil você manter o distanciamento social. Cada vez mais, nós da indústria de embalagens e a Sildier, que é a empresa que eu trabalho, está desenvolvendo sistemas que a gente chama touchless, ou sem contato, numa tradução livre para o português. O que faz com que toda essa proteína, que hoje nas plantas frigoríficas você já tem processos de fabricação extremamente bem elaborados, boas práticas de fabricação, e uma vez que essa proteína ela é ensacada, você garante que pelos sistemas que a gente tem, não exista mais contato dessa proteína com qualquer pessoa, seja no frigorífico, seja no transporte, seja no ponto de venda. Esse é um ponto bastante importante. Tem um outro aspecto muito relevante, que cada vez mais a indústria trabalha com sistemas digitais de informação. A Sildier já possui hoje um sistema hiper interessante que está relacionado a essa automação, que nós chamamos de CIMARC. CI é a abreviação de Sildier, e MARC é a marca Sildier, que a gente chama. Basicamente, o sistema é chamado Sildier, aonde, através desses sistemas que a gente provê e desse processo de automação, é possível gerar para cada unidade envasada, cada unidade empacotada, uma identidade única, como se fosse um RG. E toda a história de produção, tá, ela pode ser acessada através de leitores, através de celulares, nas diferentes etapas produtivas. Ou seja, é possível que um consumidor final, ou varejo, ou durante o processo produtivo, através desses sistemas de análise, exista aí a captura de toda a história da proteína, certo? Daquela peça específica de carne. Que hora ela foi produzida, onde ela foi produzida, qual que é o tempo de vida útil que essa proteína ainda tem, se foi feito, por exemplo, o vácuo adequado no momento de produção. E isso traz uma segurança muito grande, de novo, robustez para a cadeia produtiva como um todo. E essa foi a primeira parte da entrevista da semana com Antônio Ponce, líder de proteínas de uma empresa de automação para embalagens a vácuo. Na próxima semana, fique ligado que você confere a segunda parte desta entrevista.